my whole life just to feel that. Now all these feelings never let me down. A thousand places everywhere I go, I feel the heart. Fala galera do primeiro ano do ensino médio da Escola Cultura Viva. Espero que vocês estejam todos muito bem e que estejam realmente acompanhando as aulas. Gente, mais uma vez eu vou estar fazendo um apelo para que vocês estejam observando, pois o primeiro ano até agora não mandou nenhuma atividade. Eu sei que na verdade essas atividades são mais para o final do mês, mas quanto mais vocês deixarem acumulando, pior vai ser. Lembrem que vocês têm outras disciplinas para que vocês possam estar também cumprindo com o conteúdo, com os trabalhos, com as experiências que são solicitadas a vocês. Então, não deixe para a última hora, tá? Lembre que exercício enviado depois do período marcado é exercício que estará valendo a metade dos pontos, tá bom? Olha, hoje eu estarei finalizando então o nosso conteúdo do capítulo 4 do livro de vocês e, de certa forma, também eu estarei encerrando o livro, tá? O livro número 1. Eu não sei se vocês já possuem o livro número 2, mas certamente eu estarei verificando o que eu estarei fazendo na semana que vem, tá? Pode ser que seja uma atividade, pode ser que seja um exercício, um revisional. Bom, a gente deixa isso aí para a próxima semana, tá bom? Hoje eu vou falar com vocês sobre a forma como Pedro Geiger, tá? Pedro Pinchas Geiger, regionalizou o Brasil. Falarei também sobre a questão da regionalização, da visão de Milton Santos, tá? Eu gostaria muito que vocês estivessem prestando atenção. Sobre Maria Laura Silveira, tá? Ela também teve uma visão diferente sobre regionalização. Pegue então o seu livro, vamos estar acompanhando, e se você não tiver o livro, acompanhe aqui cada mapa, cada desenho que será colocado em nossa videoaula de hoje, tá bom? Vamos lá? Bom, galera, eu queria falar primeiro então sobre a divisão de critérios geoeconômicos do Brasil, que foi realizado então por Pedro Pinchas Geiger. É bom a gente lembrar que essa divisão que foi feita pelo geógrafo, né, na verdade, esse geógrafo ele resolveu dividir o Brasil em regiões geoeconômicas e não em relação às divisões regionais de 1970, né, que posteriormente a gente teve uma alteração aí após a Constituição de 1988. Pedro Geiger, ele já, na verdade, havia proposto uma outra divisão regional do país desde 1967. Essas divisões, essa divisão, na verdade, seria em 3 regiões geoeconômicas, ou também poderia ser chamada de complexos regionais. Pedro Geiger foi muito inteligente ao fazer essa divisão regional, ao pensar nessa divisão regional, porque ele, de certa forma, até usou mesmo a questão histórica da formação do território brasileiro, e ele levou em conta especialmente os efeitos da industrialização. Dessa forma, então, Pedro Geiger ele convida o geógrafo, o estudante, a refletir sobre a forma da realidade do país e também de compreender seus mais profundos contrastes, principalmente contrastes econômicos. Na visão de Pedro Geiger, ele estaria regionalizando o Brasil de uma forma voltada para a economia, como eu já disse anteriormente. Então, ele dividiria em 3 regiões: a Amazônia, o Centro-Sul e a região Nordeste. Eu chamaria esse modelo de modelo contemporâneo, né, que é uma proposta de divisão de acordo com a economia do país, e ela é bem divergente da proposta do IBGE. Olha só,
Os complexos regionais, eles não se limitam apenas às fronteiras entre os estados. Nesse tipo de regionalização, o geógrafo ele coloca o norte de Minas Gerais, por exemplo, como parte da região geoeconômica do Nordeste, enquanto o restante do território mineiro acaba ficando dentro do modelo geoeconômico Centro-Sul. E por que ele fez isso? Obviamente, porque a maior concentração de indústrias, de meio técnico, científico e informacional está dentro dessa região Centro-Sul. Quando vocês estiverem mais à frente nos estudos, vocês conseguirão entender por que essa divisão geoeconômica é tão importante para o estudo de geografia no Brasil. Até porque, através desse mapa, a gente consegue entender a história da produção do espaço nacional. A região geoeconômica da Amazônia é a maior das três. Ela tem em torno de 5 milhões de quilômetros quadrados, extensão que corresponde, na verdade, 60% do território brasileiro. Compreende grande parte do norte, dos estados, né, da região norte, com exceção do sul de Tocantins, né, a parte bem ao extremo aí de Tocantins, também o oeste do Maranhão e praticamente todo o Mato Grosso. Mas, nossa, professor, é uma região tão gigante, né, a uma dimensão tão maior do que as outras divisões regionais. Claro, gente, só que a gente tem que levar em consideração também que a gente está falando sobre economia. Então a gente tem o PEA, né, que é população economicamente ativa. E nesse caso aqui, dessa região da Amazônia, a gente tem os chamados vazios demográficos. A maioria da população está localizada nas principais capitais, né, do complexo, que é Manaus e Belém. O que chama a atenção na economia dessa região é o extrativismo tanto animal, vegetal e o mineral também. Tenho duas características muito fortes em relação à economia, que é a questão da petroquímica, né, o polo petroquímico da Petrobras, e também a própria Zona Franca de Manaus, né, com muitas indústrias que fabricam a maior parte dos produtos eletrônicos brasileiros. Já na região geoeconômica Centro-Sul, eu tenho aí as regiões Sul e Sudeste, claro que não pegando tudo, né? A gente tem, como eu já disse anteriormente, Minas Gerais, o Norte, a região geoeconômica do Nordeste, a questão do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal. Na verdade, o sul de Tocantins, eu estou olhando aí no mapa também, tem aí aproximadamente 2 milhões de quilômetros quadrados. É uma região bem dinâmica do ponto de vista econômico, principalmente quando nós falamos sobre São Paulo, Rio de Janeiro e também Belo Horizonte. Mais uma vez, quando nós falarmos sobre população, vocês constatarão que o Centro-Sul é o principal destino dos migrantes de diversos pontos do país, onde se encontra cerca de 70% de toda a população brasileira. Por isso que quando vocês estão olhando para esse mapa, vocês estão vendo uma concentração populacional muito maior dentro desse espaço. É no Centro-Sul que eu estarei encontrando uma economia muito diversificada. Essa economia ela se baseia tanto na agricultura de exportação, também na indústria, e é responsável pela produção da maior parte do PIB nacional. Como o próprio nome já diz, a região geoeconômica do Nordeste ela tem aproximadamente 1,5 milhão de quilômetros quadrados. Ela é a segunda maior do país, né, em relação à população. Inclui todo o Nordeste, dentro da divisão oficial de regionalização, tá, do IBGE, com exceção, como eu disse antes, do oeste do Maranhão. Ela pega também o norte de Minas Gerais, onde se localiza uma região muito pobre, né, que é chamado de Vale do Jequitinhonha. É uma região mais antiga do país, é por onde o país foi descoberto, é por onde toda a economia do país começou, mas, infelizmente, é também a mais pobre das regiões, principalmente porque eu tenho um número
muito elevado em relação à mortalidade infantil. Também tenho uma questão muito alta aí em relação aos meus IDHs, né? Do analfabetismo, fome e também subnutrição. Primeiro ano, quando a gente estuda sobre população lá nos anos anteriores, e vocês irão rever todo esse conteúdo geográfico de população no segundo ano do ensino médio, a gente aprende a questão de distribuição da população, né, que a gente chama de densidade demográfica, em relação ao Brasil, tá? Claro que densidade demográfica existe em qualquer parte do mundo, em qualquer cidade, em qualquer país. Mas especificamente aqui a gente está falando do Brasil. Então, quando a gente faz esse estudo, a gente entende que toda a população brasileira ela é muito mal distribuída. E não vai ser diferente em relação à população nordestina. Cerca de 60% dessa população fica sempre concentrada na faixa litorânea, porque é uma faixa onde as oportunidades de emprego são maiores, e também nas principais capitais. Em compensação, o sertão e no interior, os níveis de densidade populacional, ou seja, o número de habitantes por quilômetro quadrado, é muito baixo. E já não é novidade para vocês que isso ocorre devido à seca, tá? Grande parte desse território, devido ao Planalto do Borborema, quando a gente estudou sobre questão de relevo, né? Lá no passado, lá no sétimo ano, né? Nossa, professor, nem lembro mais. Pois é, então eu estou relembrando aí para vocês. Quando a gente estudou sobre isso, a gente viu que a própria região Nordeste, ela tem uma subdivisão dentro dela e principalmente em relação à questão física, em relação ao relevo. Gente, não menos importante, e muito pelo contrário, né, até muito contemporâneo, ocorreu também uma regionalização proposta tanto por Milton Santos quanto por Maria Laura Silveira, que se chamou os 4 Brasis, tá? Pode parecer estranho, né, mas é os 4 Brasis. Esses dois autores e geógrafos propuseram no livro que se chama O Brasil, Território e Sociedade no Início do Século XXI, que foi publicado no ano de 2001, uma regionalização com base nos recursos tecnológicos e também nas atividades financeiras, comerciais, também de serviços, de indústrias, de agropecuárias desenvolvidas. Para entender melhor, eu digo que essa divisão regional, então, leva em consideração os aspectos socioeconômicos e também o meio geográfico. Essa obra dá destaque para toda a movimentação, toda a articulação do território brasileiro, inserido como uma economia periférica no capitalismo globalizado. Em função de estudos, da difusão de ideias históricas, da própria técnica, ele buscou, né, analisar os fluxos que ocorrem através de uma infraestrutura que dá suporte às redes de informação, também as mercadorias, os capitais e principalmente as pessoas. Então, por que 4 Brasis, né, como ele chamou? Primeiro, a região concentrada, formada aí pelo sul, pelo sudeste, aí no caso entra São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, sendo caracterizada como a região de maior consolidação das técnicas. Obviamente, se eu tenho tecnologia, essa tecnologia está voltada para a ciência e também para a informação. O que não é novidade que haverá também uma maior concentração populacional dentro das maiores cidades que eu tiver dentro desse complexo aí. Principalmente se tiverem indústrias, se tiverem portos, se tiverem aeroportos, se tiverem rodovias, infovias, shopping centers, redes de supermercados, atendimento hospitalar. Gente, são inúmeras coisas que fazem parte dessa região concentrada da qual Milton Santos e Maria Laura Silveira dividiram o Brasil.
A segunda região, né, o segundo Brasil que ele colocaria aí, seria a região amazônica também. Até então você vê que não está muito diferente de Pedro Pinchas, não. O que ocorre é que aqui ele pega realmente os estados. Então, na região amazônica, eu tenho o Amapá, o Pará, Roraima, Amazonas, o Acre, Rondônia, e, na verdade, essa divisão também possuirá baixas difusões de técnicas dentro do seu espaço, além de uma baixa densidade demográfica. Está diferente? Não, tranquilo até aí. No entanto, ele aborda que foi a última região a ampliar a questão de mecanização na produção industrial e também na questão agrícola. A divergência agora, quando eu falo sobre o terceiro Brasil, que seria Centro-Oeste, em relação ao IBGE fica diferente, porque inclui o estado do Tocantins, né? Lembra que o Tocantins ele está no norte. Nesse aqui ele aparece como região Centro-Oeste, tá? Mas possui então uma agroindústria muito moderna, uma agroindústria mecanizada, competitiva, pautada na produção de soja, de milho, porém é subordinada aos interesses das firmas da região concentrada, tá, gente? Aquela primeira região que nós falamos lá em cima. Finalmente, o quarto Brasil seria a região Nordeste, que é toda marcada com heranças do passado. Devido a todo esse atraso, há uma resistência muito grande em relação à difusão do meio técnico, científico e informacional, que aparece de uma maneira pontual, por meio da infraestrutura e também de redes informacionais. Devido a todo um processo histórico, essa região Nordeste, dentro desse quarto Brasil, né, que Milton Santos e Maria Laura Silveira apresenta, ela serve muito mais aos migrantes do que à própria economia em si. É claro que sempre existirá outras formas de regionalizar um determinado local, principalmente para planejamento territorial. Em alguns momentos, além dos planos federais relacionados às atividades econômicas e sociais do próprio governo, há também um planejamento ambiental. E aí eu tenho os seus objetivos, né? Pode ser um desenvolvimento sustentável da espécie humana, pode ser um agroecossistema, pode ser um ecossistema urbano, pode ser um ecossistema somente, pode ser a diminuição dos gastos energéticos e também minimização dos riscos e impactos ambientais. Gente, eu só terei a ocupação territorial adequada se eu tiver um estudo, um conhecimento muito grande sobre as características físico-naturais e também das características socioeconômicas de um determinado espaço. Somente assim eu poderei realmente basear o meu planejamento. É isso aí, galera. E assim a gente encerra mais uma aula virtual de geografia. E também nós encerramos o nosso conteúdo do nosso livrinho didático, ok? Eu espero que vocês agora possam estar realizando as atividades, os simulados que nós temos aqui referente a esse capítulo, a partir da página 58, ok? Gente, façam esses exercícios. Não precisa postar, não está valendo nota, é só mesmo uma questão de fixação do conteúdo. O importante também aqui seria vocês estarem fazendo uma revisão de leitura, tá? Dá uma olhadinha aí em relação a todo esse conteúdo do capítulo 4, leiam novamente, fiquem com Deus, um grande abraço do Celão e até o nosso próximo encontro.